Vamos começar o nosso treinamento fazendo algumas considerações sobre a embalagem da urna eletrônica. Verificamos que na parte da frente da embalagem tem uma janela chamada janela frontal, que serve para verificar o número do patrimônio sem necessidade de retirar a urna da caixa. Ao lado da janela frontal, nós temos o envelope plástico. Para colocar informações na embalagem, sempre utilize o envelope plástico. Nunca escreva nada na embalagem para não danificar a caixa. Ao lado da embalagem, as abas laterais servem para o transporte da urna. Maneira correta de transportar a urna, sempre segurando pelas abas laterais. Vamos abrir a embalagem para verificar a forma correta da urna no interior da embalagem. Observe a posição do terminal do mesário e a posição do terminal do eleitor na embalagem. Para retirar a urna da caixa, colocamos o terminal do mesário sobre o terminal do eleitor e os fios em cima do terminal do mesário e puxamos a urna para fora. Dessa maneira conseguimos transportar a urna da embalagem para fora sem muito esforço. Quando for colocar a urna novamente na embalagem, observe esse procedimento também. Feito isso, vamos então começar a trabalhar com a urna. Nós vamos agora conhecer os componentes externos da urna eletrônica. Lembrando que a urna é composta de dois terminais, o terminal do eleitor e o terminal do mesário. Vamos então detalhar a parte traseira do terminal do eleitor. Bem à esquerda, nós temos o drive da mídia de resultado. Na parte inferior, o drive da mídia externa. Uma entrada para fone de ouvido. Na parte inferior, etiqueta com o número do patrimônio, cabo de força para conectar a urna na energia, o cabo com a conexão do terminal do mesário, o botão liga-desliga, o potenciômetro para ajuste do brilho da tela da urna, os LEDs para controle da bateria e das condições de energia da urna, tampa dos conectores da bateria externa, o módulo impressor interno, a tampa da bateria interna, que nos dá acesso à bateria da urna. Tampa dos conectores USB, não são utilizados atualmente, e uma saída de energia, caso se precise conectar algum equipamento à urna. Atualmente isso não é feito. Vamos agora verificar a parte dianteira do terminal do eleitor. Na parte superior, um envelope plástico para guardar os relatórios que a urna imprime. Tela de LCD, o teclado numérico com as teclas de função na parte de baixo. Era essa então a informação do terminal do eleitor. Vamos passar agora ao terminal do mesário. Na parte superior, um leitor biométrico para leitura da digital, teclado para habilitação do eleitor, um display monocromático, a tela de LCD e os LEDs para orientar o mesário durante a votação. Ao lado esquerdo, uma entrada para Smart Card, isso não é utilizado atualmente. E ao lado direito do terminal do mesário, a tampa da USB, também não é utilizada essa USB. Era isso, está concluída a descrição do terminal do eleitor e do mesário. Bom pessoal, agora que nós já conhecemos os componentes externos da urna eletrônica, vamos começar o primeiro manuseio com a urna. Antes de mais nada, vamos falar das mídias utilizadas. Nós temos dois tipos de mídias que são utilizadas na urna eletrônica. A primeira é um pendrive grande chamado mídia de resultado. Observe a forma correta de segurar a mídia de resultado. Na parte superior, ao lado esquerdo, tem uma gravação em relevo com os dizeres Justiça Eleitoral. Para inserir a mídia de resultado no drive, nós temos que abrir a tampa de acrílico e inserir a mídia de modo que ela fique bem encaixada. A segunda mídia é um compact flash ou flashcard. Observe a posição correta para segurar o flashcard. Segure pelo código de barras. A capacidade do flash fica para cima. Para abrir a tampa do drive de flash, nós temos que utilizar uma chave Phillips. Então, segurando pelo código de barras, nós fazemos a inserção do flash no drive. É importante observar a forma correta de colocar no drive para não danificar o drive ou a mídia. Outra mídia que cabe aqui ressaltar é a mídia interna. Essa mídia nós não visualizamos porque ela fica no interior da urna. É a mídia que serve para armazenar os aplicativos e dados na urna eletrônica.
Dando continuidade, vamos verificar a saída de áudio que serve para conectar o fone de ouvido. O fone de ouvido serve para auxiliar o deficiente visual no momento da votação. Ao lado direito da urna, podemos verificar o compartimento da bateria interna. A bateria interna garante uma autonomia de 6 a 12 horas. Para abrir a tampa do compartimento da bateria interna, nós temos que colocar uma chave na trava e deslocar essa trava para a direita. Dessa forma, nós conseguimos acessar a bateria interna. Esse procedimento é necessário sempre que houver a necessidade de substituição da bateria danificada. Para retirar a bateria, nós temos que retirar os cabos. A colocação de uma outra bateria em boas condições se faz pelo processo inverso. Nós conectamos os cabos, colocamos a bateria no interior do compartimento e fechamos a tampa. Vamos observar agora a tampa da bateria externa, que serve para colocar uma outra bateria na urna em caso de falta de energia prolongada. Observe o cabo Faston, que é utilizado para a conexão da bateria externa. São duas cores, preto e vermelho. Tem que haver a correspondência das cores do cabo na urna. Primeiro nós colocamos o cabo na urna e depois na bateria, para não haver risco de choque elétrico. Observe as cores vermelho e preto para fazer a correspondência correta. Vamos agora abrir o módulo impressor. Com o auxílio de uma chave Phillips, nós afrouxamos o parafuso e puxamos o módulo para fora. Verifique a conexão do módulo com a urna. Sempre que for conectar de volta o módulo, nós temos que apertar bem para não prejudicar a conexão. Para abrir o módulo, nós seguramos na palma da mão, conforme está demonstrado na imagem, e afrouxamos o parafuso canopla que fica voltado para cima. É importante exercitar essa troca da bobina, porque quanto mais você exercitar, mais prática você vai adquirir nesse procedimento. Nós afrouxamos o parafuso e puxamos a tampa. Feito isso, tracionamos a bobina no sentido anti-horário, para poder sacar a bobina da impressora e retirar ela do pino. Para colocar a bobina nova, é importante retirar toda a etiqueta que está fixada na bobina. Essa etiqueta tem que ser totalmente retirada para não haver a impressão do relatório em cima da etiqueta. Para facilitar a inserção da bobina na impressora, nós dobramos a ponta do papel conforme mostra a imagem. Você pode deixar a bobina apoiada na mesa enquanto insere a ponta do papel na fenda da impressora. Isso facilita porque você tem mais espaço para trabalhar. Uma vez inserido o papel na fenda da impressora, você traciona o parafuso serrilhado no sentido horário para avançar a bobina. Depois coloca a bobina no pino e ajusta. Observe que o brasão fica sempre para baixo. A parte branca tem que ficar sempre para cima. Concluída a troca da bobina, vamos colocar de volta a tampa do módulo impressor. Essa tampa tem que ter um jeito para colocar, é uma questão de prática. Observe que existe uma certa dificuldade, mas com a prática isso vai sendo superado. Depois que você encaixou a tampa do módulo, você deve apertar o parafuso canopla.
Cuidado para não apertar em demasia, porque pode dar problema na impressão. Quando for colocar o módulo de volta, pressione bem para dar o contato com a urna. Vamos agora colocar o cabo de força da urna na tomada. Não se preocupe com a voltagem, porque a urna é automática. Com a urna na tomada, vamos verificar os LEDs. Sempre que colocarmos a urna na tomada, deve acender o primeiro e o terceiro LED. O primeiro LED indica que a urna está conectada em uma tomada com energia, e o terceiro indica que a bateria interna está carregada. Além desses LEDs, temos o segundo, que serve para indicar a presença de uma bateria externa conectada, e o quarto, que acende sempre que a bateria estiver descarregada. É muito importante observar os LEDs, principalmente o primeiro e o terceiro, quando a urna estiver conectada na tomada. Uma vez observados os LEDs, vamos ligar a urna no botão. Vamos verificar agora o ajuste do brilho da tela do terminal do leitor com o botão potenciômetro. Com uma chave Phillips, nós podemos girar o parafuso do potenciômetro para a direita e para a esquerda. Quando giramos para a direita, o brilho aumenta, e quando giramos para a esquerda, o brilho diminui. Bom pessoal, com isso nós finalizamos essa parte do treinamento e estamos prontos para o próximo módulo.